Eu acredito que eu e o Walter temos sido as principais pessoas que têm combatido o arminianismo, né? Como ele é, né? Como heresia. Mas assim, além do arminianismo, vocês sabem aqui que eu combato o continuísmo em suas formas pentecostais, adventistas ou neopentecostais. E também eu falo contra a fraude celestial dos dízimos, né? Mas alguns, né, calvinistas, ou pelo menos calvinistas de 5 pontos, ou dortianos, ou como eu tenho chamado eles, neocalvinistas, ao se deparar com um teor separatista, sectário, ou seja, de não se misturar com o herege que nós temos, eles têm nos chamado de hipercalvinistas, né? Isso tem sido recorrente. Mas que o hipercalvinismo, por conta de seu prefixo hiper, ele denota que as doutrinas que são encontradas no calvinismo, elas são supervalorizadas ou levadas a um ponto extremo em relação à verdade que elas são. Por exemplo, quando você vai falar de predestinação, aí você vai falar que Deus efetivamente predestinou pessoas ao inferno. Aí você pega uma linha, por exemplo, de Deus ser o autor do mal, ou autor ativo do mal, ou você vê uma predestinação fatalista, ou você vê linhas que podem pegar a questão do evangelismo e anular totalmente a questão do evangelismo, dizendo que Deus já predestinou e não precisa-se dos meios para se chegar a esses fins predestinados. Então você vai ter um hiper em relação ao calvinismo aí. Mas não é o caso de nós dizermos, por exemplo, que o calvinismo como sistema histórico está certo em relação às escrituras e o arminianismo não. Sabe? E o arminianismo, por conseguinte, é uma heresia. Isso não é hipercalvinismo. Você não está pegando uma parte do calvinismo e está fazendo uma inflação em cima dele. Não está. Você só está falando uma verdade histórica, porque o calvinismo... Entenda uma coisa, os 5 pontos do calvinismo, eles não existiam até Dort. Eles existiam dentro dos sistemas, por exemplo... Os 5 pontos do calvinismo estão aqui, nas Institutas de Calvino. Mas eles não existiam como um sistema organizado. Então, os 5 pontos eles aparecem como uma apologética aos 5 pontos remonstrantes. Então, os 5 pontos de remonstrante, eles são anteriores aos 5 pontos do calvinismo, vocês têm noção. Então, o que os 5 pontos do calvinismo vêm fazer ao existir é dizer o seguinte: olha, vocês estão errados e a Bíblia, na verdade, ensina isto. Então, o calvinismo em Dort, ele já nasce em seus 5 pontos como uma afirmativa de que o arminianismo está errado. Entende? Não existe 5 pontos antes dos calvinistas, antes dos 5 pontos remonstrantes. Então, como que nasce, como que há essa fecundação, essa geração dos 5 pontos? Os 5 pontos, eles vêm a existir nesse tom. Os 5 pontos remonstrantes estão errados. Então, o calvinismo existe soteriologicamente como uma negação do arminianismo. Então, aquele que é calvinista, ele nega por si, por confissão e por existência, que o arminianismo é uma heresia, cara. Então, não tem como você ser calvinista, não tem como você ponderar o calvinismo sem você estar afirmando categoricamente que o arminianismo é uma heresia. Então, esses caras que falam que o calvinismo é verdade e o arminianismo é verdade também estão mentindo. Então, afirmar que o calvinismo está certo e o arminianismo está errado não é hipercalvinismo. Afirmar que o arminianismo é uma heresia não é hipercalvinismo. Afirmar que o arminianismo está errado histórica e biblicamente não é hipercalvinismo. É calvinismo só, cara. Não existe calvinismo sem negação do arminianismo. Por isso que aqueles que são calvinistas e afirmam a possibilidade potencial do arminianismo também entre os crentes, entre a fé, entre a verdade, são neocalvinistas. Porque os calvinistas verdadeiros negam o arminianismo. Então, o que então a gente poderia ponderar sobre o hipercalvinismo? Eu já falei algumas coisas, mas eu quero falar mais uma. E aí a gente vai chegar na questão aí do Marcos, até do Nicolas, que eu já conversei pessoalmente e bastante com ele. E eu vou usar um vídeo aqui do Isaac, que é pastor lá da Redenção também. Então você sabe o que é hipercalvinismo?
Um dos pontos históricos de hipercalvinistas é pegar a questão da salvação pela fé e potencializá-la de tal forma que você faz com que a salvação seja somente pelo meio de ouvir o Evangelho. E aqueles que não podem ouvir o Evangelho e responder com fé ao Evangelho não podem ser salvos. À primeira vista você pode falar, não, está correto. Mas só que essas pessoas, elas afirmam que todos os bebês que já morreram ou morrem, ou hão de morrer, ou até que já morreram na sua família ou seus, estão no inferno. Por quê? Porque eles não podem responder ao Evangelho. E nenhum bebê é eleito. Não existem bebês eleitos e não eleitos. Todos vão para o inferno. Mas quando nós vamos... É fundamental entender isso aqui, irmãos, que todos nascem em delitos e pecados. Todos estão, por meio do pecado de um, todos estão condenados, como diz Romanos 5,18. E por causa disso, nós vemos na Bíblia, nós não podemos alterar isso de jeito nenhum, sob pena de sermos anátemas diante de Deus. A salvação, Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé. João 3,16, para que todo que nele crê não perece. Essa é a condição, essa é o status do salvo. Ele creu primeiro. E Romanos 3,22, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, estão destituídos, apartados, mas são justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé. Um bebê não pode ter fé. Por não ter fé, ou não conseguir entender, não conseguir exercer a fé, por assim dizer, o bebê não consegue se salvar. Então todas as crianças são perdidas, seria isso? Sim. Pastor... Salvar. Então todas as crianças são perdidas, seria isso? Sim. Pastor... Aí eu que sou hipercalvinista, pô. Não, eu que sou não sei o quê. Pelo amor de Deus. Cara, tem tantas implicações de dizer isso que isso é um absurdo. João Batista, ele foi cheio do Espírito Santo no ventre. Ele respondeu ao Senhor Jesus Cristo no ventre de Isabel, no ventre, quando Maria foi lá grávida. Ele já era salvo no ventre. João Batista é uma prova de regeneração no ventre. Então, as graças do Evangelho de Cristo e do Espírito Santo, por a regeneração viante da fé, podem ser muito bem aplicadas ao bebê eleito que morre de uma forma infante. É óbvio. Porque senão você vai estar criando um critério de que os eleitos eles têm por característica serem adultos, serem responsivos intelectualmente. A eleição que antes era incondicional, agora está condicionada à resposta, à capacidade de resposta, à capacidade intelectual. E não só os bebês, isso acaba implicando, e as pessoas que têm deficiência mental, todas elas vão para o inferno. A eleição que antes era incondicional, agora está condicionada a coisas que eles estabeleceram, pô. Entendeu? Então fica uma eleição condicionada basicamente Deus tem que prever que os eleitos serão responsivos à fé no tempo para então eleger eles. Isso é calvinismo aonde, rapaz? Os calvinistas realmente não admitem que todos os bebês são eleitos. Isso é um fato, eu não admito isso. Mas eu admito que Deus tem entre a massa da humanidade pessoas eleitas e pessoas não eleitas. E não há uma paridade de idade entre essas pessoas eleitas e não eleitas. Elas podem ter 30 anos como podem ter 3 dias de vida. Elas podem morrer com 5 anos de idade ou com 5 dias de vida. O Senhor Jesus disse, tira a trave que está no teu olho para você depois falar do cisco que está no olho do teu irmão. Então é o seguinte, hipercalvinista, uma nova seita, uns hereges. Rapaz, pelo amor de Deus, rapaz. Tá com a trave no olho, botando condicionalidade na eleição, botando a fé anterior à regeneração, porque se a regeneração vem antes da fé, não precisa que o bebê eleito responda à fé e tenha os benefícios da remissão dos pecados atuais, porque a regeneração, ela resolve o pecado, o problema do pecado original e da natureza caída. Bebês não têm pecados atuais, eles têm pecados de natureza. E a regeneração por ser antes da fé resolve isso. E as graças e os méritos de Cristo são infundidos pelo Espírito Santo neles, pô.